Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí ao canal, valeu aí pela presença. Quem já segue aqui o nosso trabalho, agradeço. Quem ainda não conhece, assina o canal para ver e para acompanhar aqui tudo que a gente tem trazido nessas fronteiras aí entre ciência, filosofia e arte, que são as fronteiras das quais se ocupa o canal. Estou aqui para continuar com o tema com o tema hominização, né? Um conceito fascinante, já trouxe aqui um vídeo sobre isso, a gente vai expandir bastante esse assunto, estou me dedicando a escrever um livro sobre isso, é um dos projetos que eu tenho, que de fato assim, é algo que concerne ao humano no que há de mais profundo e de mais efetivo, né? Que é pensar o que é a natureza humana. Em outros vídeos eu vou abordar isso mais sobre sobre um aspecto filosófico, que são os chamados 7 axiomas da natureza humana, que eu criei esses 7 axiomas e eu quero desenvolvê-los aqui, né, usar isso um pouco aqui, usar o canal para desenvolver esses axiomas. É uma ferramenta que eu tenho usado, né, filosófica, para compreender esse conceito macro também, que é de natureza humana, esses 7 axiomas. Mas aqui a gente está um pouco mais alocado na noção de hominização, que, como eu disse, é uma visão, né, paleontológica da formação da vida na Terra, mais especificada na formação dos hominídeos, que são não só o Homo sapiens, mas todos os hominídeos, né? Então, o gênero Homo, que é um gênero grande, macro, que contém em si diversas espécies, e algumas delas conviveram, né, no mesmo tempo, viveram juntas, e muitas se extinguiram, todas se extinguiram, e restou só nós, os hominídeos sapiens. Então aí já tem um ponto filosófico bem importante, que eu gosto de ressaltar, né? Boa parte do que nós temos, né, essa ideia da singularidade humana, de que o humano é muito diferente dos outros seres, que é uma ideia religiosa, né, de algumas religiões, sobretudo as religiões abraâmicas, que, né, criaram quase que uma clareira, assim, uma redoma dentro da qual o humano está, e ele seria ontologicamente, né, estruturalmente diferente dos demais seres da natureza. É claro que Darwin implode com isso, né? É uma bomba na história intelectual da humanidade, é um dos maiores autores de todos os tempos, né? Talvez só comparável a Platão, Aristóteles. Daqui 20 mil anos nós vamos estar estudando Darwin. Darwin implode isso justamente para mostrar que há uma grande gradação, né? E que a vida ela é um processo mesmo de mutação, de metamorfose, de transformação. Não por acaso, na época, Darwin quando ele ainda não havia, né, desenvolvido a teoria da evolução com esse nome, ele era adepto do chamado transformismo, né, que é algo que vem lá de Lamarck, né, que vem dos filósofos da natureza franceses, Buffon, né, Lamarck, dos filósofos também um pouco posteriores, né, e depois posteriores a Darwin, dos filósofos da natureza alemães. Mas antes disso também na própria Alemanha, na Europa de modo geral, existia esse movimento transformista, ou seja, da ideia de que a vida está em transformação. Só que aí Darwin e o Wallace também, né, diga-se de passagem. Wallace é também um grande zoólogo, biólogo que viajou pela América e também coletou muito material empírico, e ele chegou às mesmas conclusões de Darwin, né? Aliás, tem uma história bem bonita envolvendo os dois, segundo a qual, né, o Wallace ele sabia que Darwin tinha descoberto, né, a teoria da evolução, já estava tudo formalizado, mas por questões pessoais Darwin tinha um peso na consciência, uma dificuldade de trazer a público isso, porque ele sabia a bomba, né, atômica que ele tinha nas mãos, e o Wallace o instou, né, perguntando, bom, se você não publicar, eu publico, né, mas eu sei que você descobriu ou formulou a teoria com um pouco de antecedência em relação a mim. Durante muito tempo, nos manuais escolares até, nos livros de biologia, constou como teoria Darwin-Wallace, né? Wallace e Darwin, ou seja, como se fosse uma teoria dos dois.
Isso é muito comum em ciência, né? A ciência não parte desse pressuposto da genialidade do indivíduo, é sempre um trabalho coletivo, isso é muito bonito em ciência. Claro, você tem aqueles indivíduos que se destacam, né? E é claro que pode haver mesmo alguns laivos e algumas disrupções mesmo, né? Que a gente pode pensar assim, né? Classificar como genialidade. Mas o trabalho, então, da teoria da evolução é um trabalho em surdina, um trabalho muito lento e que, no fundo, a gente fala de Darwin, Wallace, mas é toda uma gradação, né, de muitos, centenas e centenas, às vezes milhares de pesquisadores, alguns anônimos até, que foram se dedicando sistematicamente à ciência. E aí surgiram apenas alguns nomes, né, alguns luminares, que surgem como se fosse a ponta do iceberg, mas é importante pensar que a ciência não é a ponta do iceberg, a ciência é toda a profundidade, ou seja, todo o chão de fábrica mesmo, é todo mundo que trabalha ali junto para poder chegar em ideias consistentes sobre a natureza, sobre o humano, sobre o universo, etc. Então, há, por exemplo, na filosofia árabe, né, islâmica inclusive, que no período da Falsafa, né, que é a grande apogeu da cultura árabe islâmica entre o século 8 e o século 12, né, ou seja, entre Al-Farabi e entre Averroes, é esse interregno aí de uns 4 séculos, que é conhecido como Falsafa. Falsafa é a palavra árabe para sabedoria, para conhecimento. Então, são todas as escolas árabes islâmicas de conhecimento e de sabedoria, e que se dedicaram, houve uma explosão de conhecimento, né, no mundo árabe, em termos de matemática, geometria, ótica, astronomia, medicina, biologia, né, cosmologia, enfim, todas as ciências que foram extremamente desenvolvidas pelos árabes, né? É até um lugar comum se dizer que a ciência ocidental deve aos árabes, e isso é verdade, porque eles anteciparam muito da ciência, que depois só vai entrar no mundo latino, no mundo europeu, ali a partir do ano 1100, 1200, ou seja, no final da Falsafa. Então, a Falsafa, ela é precursora da ciência, de fato, né? E dessa ciência que a gente chama de ocidental, de um modo bem equivocado, porque a não ser que se tem que se incluir o chamado Oriente, ou Islã também, e os árabes dentro desse guarda-chuva de Ocidente, né? Porque senão não adianta ficar só roubando ideias da China, roubando ideias de outros lugares, drenando ideias dos árabes, e depois ficar definindo o ocidental como se fosse o mundo cristão, né? Ou o mundo ali europeu. Mas enfim, eu estou falando disso só para se pensar que, por exemplo, muitas questões de ótica que se tem, que vem de Al-Ghazali, né? E que ele é que vai desenvolver uma questão, um sistema óptico mesmo, e que depois vai entrar no Ocidente por meio de Roger Bacon. Nós temos lá os nominalistas medievais, só que o grande precursor dos nominalistas, né, o do debate nominalista mais radical que existe, é Averroes, né? Por isso que até no nominalismo, né, que é uma vertente do pensamento do século XII, XIII, adentrando ali o XIV, que é um pensamento bem moderno para a época, né, bem drástico, muito reconhecido por William of Ockham, né, que é um filósofo nominalista, que é uma das bases da modernidade. Em outro momento eu quero falar sobre isso, né, o nominalismo. Mas esse nominalismo, no fundo, é par e passo ali com Averroes, que está postulando a chamada doutrina da dupla verdade, né? Mas enfim, estou abrindo aqui uma digressão, às vezes eu gosto de fazer essas digressões, só para dizer, para falar o quê? Existem pesquisas no mundo árabe e islâmico do período da Falsafa sobre uma breve teoria da evolução das espécies, que consta lá em que essa intuição de que, do fundo, né, a descendência do homem, né, como diz uma das obras de Darwin, ela está pressuposta lá, né, a ideia de uma evolução da natureza. Isso está de modo embrionário, muito difuso em Aristóteles, mas nesse momento no mundo árabe já existe essa intuição. Só que não havia uma experimentação necessária para demonstrar essa teoria da evolução.
E aí nós temos toda a filosofia naturalista do século XVII, os naturalistas do século XVIII, sobretudo na Alemanha e na França, como eu tinha mencionado, né? Os enciclopedistas, etc., as teorias da natureza, da vida, da biologia, depois, né, Pasteur, né, etc., até chegar na teoria da evolução de Darwin. E isso são esses nomes, esses luminares, e às vezes tem muitos nomes que estão adormecidos e que precisam aí ser conhecidos, né, e que a gente às vezes não tem acesso, né, a esses nomes, mas todos eles constroem a ciência, que a ciência é um grande saber de emancipação da humanidade, um saber coletivo, anônimo, em busca da emancipação coletiva da humanidade. Basicamente é isso que é a ciência. Mas fechando aí, né, esse intervalo, essa grande digressão, eu queria trazer, na verdade, o que é importante quando a gente fala de hominização. É pensar, né, a partir da teoria da evolução de Darwin, é pensar na ancestralidade, né? E quando a gente pensa ancestralidade, nesse intervalo aí de 2 a 9 milhões de anos, né, da especiação dos humanos, dos hominídeos, nós nunca podemos imaginar que é como se uma espécie viesse de outra. Ou seja, não é que nós viemos dos chimpanzés. Essa é a grande falácia dos criacionistas, que acreditam, né, que muitos deles renegam a teoria da evolução de Darwin, dizendo que não tem consistência, ou então incorporam a teoria da evolução, dizendo que não, mas Deus criou Darwin e criou também a teoria da evolução, né, o que é um argumento absolutamente ridículo, né? Ou seja, você vai embutir uma teoria que é efetiva na sua demonstrabilidade, que está há 2 séculos praticamente, sendo sistematicamente provada e comprovada em todos os laboratórios do mundo, né? Vai embutir dentro de uma ideia de que Deus criou a teoria de Darwin, né? Então, Deus então é que está operando dentro da mente humana quando a gente fala de evolução. Isso é uma falácia, né? E uma das falácias básicas do criacionismo e daqueles que negam a teoria da evolução é essa ideia. Tem 2 falácias, né, na verdade. A primeira delas é essa, né, que é a mais frágil de todas, né? Então, não, mas se nós viemos dos primatas, dos grandes primatas, por que os chimpanzés, os bonobos, né, os orangotangos, por que os grandes primatas estão aí? Os mais próximos de nós, os chimpanzés, né? Tanto em quantidade, em semelhança genética, né? 98% de genética compartilhada entre nós e eles, quanto morfologicamente e também do ponto de vista da evolução. Essa é a primeira falácia. E a segunda falácia é a ideia, que é uma ideia que foi sendo debatida ao longo de séculos e que alguns ainda tiram essa ideia da cartola para querer criticar a teoria de Darwin, é a ideia de que para ver a complexidade da vida que existe agora, não teria havido tempo suficiente, ainda que a gente pense em milhões de anos, pensar assim a complexidade do humano dentro de 2 ou 9 milhões de anos, isso é insatisfatório, né? E pensar a diversidade, a complexidade, né? A imensa, infinita complexidade da vida na Terra e a diversidade do sistema Terra e da vida, a gente não teria havido tempo hábil, ainda que a gente pense numa escala de centenas de milhões de anos, muito maior do que a escala humana, né? Não teria havido tempo suficiente para a formação dos seres vivos. Então, aqui, como que a gente pode rebater esses dois pseudo-problemas, né? São pseudo-controvérsias, são falácias lógicas, não tem a menor consistência. A primeira delas a gente pode refutar da seguinte forma: os chimpanzés, os primatas superiores e o humano, que é um dos primatas também, dos grandes primatas remanescentes sobreviventes, cada um desses primatas ele tem um ancestral comum, que não é cada um de nós, é um outro, é um X, que talvez ainda não tenha sido encontrado. Então, por isso, a reconstrução paleontológica e arqueológica ela é extremamente difícil, mas ela é efetiva, porque as peças se juntam.
Então, na verdade, é possível provar que nós somos parte da natureza e que nós pertencemos a esse grupo dos primatas, mamíferos, dos grandes primatas, e nós somos remanescentes. Só que nós temos uma linha evolutiva diferente, porque houve uma especiação dentro dessa grande linha dos primatas, dos grandes primatas, houve uma especiação que gerou os hominídeos, e esses hominídeos foram se diversificando e muitos ficaram pelo meio do caminho, né? Então, essa é uma refutação básica, e depois a gente vai voltar a isso, porque isso é uma das bases para a gente compreender a evolução humana, né? E a segunda refutação em relação ao tempo, né, necessário para a diversidade da vida. Vejam, né, isso até o século XVIII tinha muitos filósofos, cientistas, pensadores que se apoiavam na Bíblia para dizer que o universo tinha 10 mil anos, né? Então, é óbvio, isso lá, Hooke, né, no século XVII, Leibniz, um dos pais da paleontologia, um dos precursores de Darwin, um dos precursores da teoria da evolução, o filósofo e racionalista Leibniz, e depois Jean-Baptiste Vico, um gênio também com a sua ciência nova, ali em meados do século XVIII, e na Itália. Eles já estão pensando já em estratos muito grandes, já estão concebendo eles estão pensando na idade da Terra, né? A Protogeia é uma obra de Leibniz que é precursora, né? Ali ele já está intuindo a deriva dos continentes, que vai ser provada só no século XX, que é a noção de uma Pangeia, né? Uma Protogeia, uma Pangeia em que os continentes estariam unidos, e aí depois houve um movimento tectônico de deslocamento dos continentes. Então, junto, né? Então, alguns pensadores já estavam pensando nesse tempo profundo, né? Nesse tempo abissal, esse tempo geológico profundo, essa historicidade profunda, esse tempo profundo que é uma expressão do Paulo Rossi, que é um grande historiador da ciência. Só que, ao mesmo tempo, para e passo, havia alguns que estavam, né, ainda continuavam atrelados a essa narrativa bíblica, ou a essa ideia de que o mundo foi criado em 10 mil anos, 20 mil anos, etc. Então, o que a gente pode pensar é que, mesmo ao longo de milhões de anos, nós não sabemos ainda totalmente a profundidade da história do passado. E a tendência é sempre aumentar e não diminuir. Então, por exemplo, o Homo sapiens, se pensava que o Homo sapiens teria 100 mil anos, já aumentou para 150 mil. Depois, né, descobertas dos fósseis no Marrocos, já se expandiu isso para 200, 250 mil. Tem gente trabalhando com 300 mil, né? Então, no fundo, o passado é feito de camadas, e há quase que uma lei na história, né? Na paleontologia e na arqueologia, é que essas camadas elas sempre tendem a recuar. Elas, muito raramente, elas são menores, elas sempre tendem a ser maiores. Então, na verdade, é óbvio que a vida ela pode recuar ainda muito mais, e mesmo dentro desses cenários, né, dos cenários que se tem hoje, de muitos milhões de anos, há vários outros, né, diversos, dezenas e dezenas de outros mecanismos e ferramentas conceituais, aí é muito complexo tudo isso, para demonstrar o porquê que o ser humano chegou nesse nível de complexidade, porquê que a vida chegou nesse nível de complexidade, porque milhões de anos também não é pouca coisa, né? E quando a gente pensa em centenas de bilhões de anos, 530 milhões de anos, por exemplo, a explosão do pré-cambriano, a origem dos seres multicelulares, né, quinidários, algas, esponjas nos oceanos, né, 530 milhões de anos. Então não é pouca coisa, né? Mas isso a gente vai continuar em outros vídeos, acompanhe a gente aqui no canal e temos muita coisa ainda para falar sobre esses assuntos. Um grande abraço.